Depois o Washington vai subir aqui fazer um desafio maravilhoso para nós. E depois nós temos algumas orações especiais por você, pela sua casa, pela sua família. Vai ser um culto muito produtivo. Maravilhoso. Você vai sair daqui com a certeza, meu, valeu a pena encarar essa chuvinha aí. Eu não sou de açúcar mesmo, eu sou, né, essa chuvinha é só para tirar a poeira. Então, glória a Deus pela chuva. Vamos agradecer ao Senhor pela chuva, meus irmãos? Vamos. Depois que você agradece, fica difícil reclamar, né? Minha esposa, às vezes que nós fomos comer em algum lugar assim que a comida não vem, aquelas coisas, né? A gente dá graças, aí eu falo, mas tá sem gosto isso aqui. Ela fala, você não agradeceu? Eu falei, é verdade, eu agradeci. Então agora você já agradeceu. Só segura ela, Senhor, para não inundar nada. Modera ela aí. Gênesis capítulo 28, eu falei, né? Mas eu errei, é 18. Errei, mas lembrei. 28 é maravilhoso também, você pode ler na sua casa depois. Mas eu quero ler mesmo o 18. O registro da palavra de Deus diz o seguinte: Deus aparecendo a Abraão e prometendo a ele um filho. O Senhor apareceu a Abraão perto dos carvalhos de Manre, quando ele estava sentado à entrada de sua tenda, na hora mais quente do dia. Abraão ergueu os olhos e viu 3 homens em pé a pouca distância. Quando os viu, saiu da entrada da sua tenda, correu ao encontro deles e curvou-se até o chão. Na verdade eram anjos, não eram homens. Para ele fazer isso eram anjos. Disse ele, meu Senhor, se mereço o seu favor, não passe pelos seus servos sem fazer uma parada. Mandarei buscar um pouco de água para que lavem os pés e descansem debaixo desta árvore. Vou trazer também o que comer, para que recuperem as forças e prossigam pelo caminho, agora que já chegaram até este teu servo. Está bem, faça como está dizendo, responderam. Abraão foi apressadamente à tenda e disse então a Sara, depressa, pegue 3 medidas da melhor farinha, pega 3 medidas da melhor farinha, amasse-a e façam uns pães. Depois correu ao rebanho e escolheu o melhor novilho. E o deu a um servo que se apressou em prepará-lo. Trouxe então coalhada, leite e o novilho que havia sido preparado e o serviu. Enquanto comiam, ele ficou perto deles em pé debaixo da árvore. Onde está Sara, sua mulher? Perguntaram. Ali na tenda, respondeu ele. Então disse o Senhor, voltarei a vocês na primavera e Sara, sua mulher, terá um filho. Lembre-se, esse momento aqui, Abraão já tinha recebido a promessa mais de uma vez, de que ele seria pai de uma multidão. Note que o nome dele aqui já era Abraão, já tinha sido mudado o seu nome. Deus já tinha feito uma aliança com ele. Gênesis capítulo 11, Deus dá a ordem para Abraão. Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Capítulo 12, ele faz a promessa, eu vou fazer de você uma grande nação. Olhe para, sai da tua tenda. Como cantou o Fernandinho, né? Sai da tua tenda, ó filho meu, mostrarei as estrelas dos céus. Será que podes contar as areias do mar? Deus mostrou isso para ele. Falou assim, assim será a sua descendência. Aí capítulo 14, Deus reforça. Capítulo 15, Deus vem
e valida novamente, e aí vai. A revelação de Deus na vida de Abraão, assim como na nossa vida, ela é progressiva. Ela é progressiva, presta atenção nesse detalhe de Deus. Deus não revela tudo de uma vez só. As revelações para ele, para mim e para a sua vida são progressivas. E aqui no capítulo 14, então Deus manda 3 anjos. Deus falou, bom, agora é a hora. Vou mandar logo 3, para não ter chabu. Mandou os 3 anjos, e os 3 anjos têm essa movimentação. E aqui no verso 10 fica bem claro que esses anjos eram porta-vozes de Deus. Porque o verso aqui, o registro é, então disse o Senhor através dos anjos. Veja bem, Abraão, voltarei a você na primavera, e a sua mulher terá um filho. Sara escutava a entrada da tenda atrás dele. Abraão e Sara já eram velhos de idade bem avançada, e Sara já tinha passado da idade de ter filhos. Por isso, verso 12, por gentileza, presta atenção aí, por isso, riu consigo mesma. Quando pensou, será que depois de estar velha, eu e o meu senhor já idoso, ainda terei esse prazer de gerar filhos? Mas o Senhor disse a Abraão, por que Sara riu? Veja, ela estava lá atrás, os anjos ali, eles conversando aqui, ela não estava na cena, ela riu, ela não deu uma gargalhada. Ela riu para si, diz o texto. Vamos voltar no texto aqui. Riu consigo mesma. Ela deu aquela risadinha assim. Será que Deus não sabe? Será que esses caras, não sabem o que estão falando? Consigo mesma. Deus vê tudo o que você fala consigo mesmo. Deus vê todas as coisas. E ele viu. E na hora, ele já denunciou. Por que Sara riu? Verso 13. Por que Sara riu e disse, poderei realmente dar à luz, agora que sou idosa? Verso 14, quero que você fique em pé com a sua Bíblia na mão e leia que a mensagem está aí. Fique em pé. Vamos embora lá. Verso 14. Leia aí a mensagem, por favor. Leia a mensagem que Deus quer dar ao seu coração hoje à noite. Vamos lá. Gênesis 18, 14. Bora, 1, 2, 3. Mais uma vez que está fraco. Vamos lá. Haveria. Agora você prega para o seu irmão, aí você vai pregar para ele. Eu vou ensinar você a pregar hoje. Você olha no olho dele e fala assim, meu irmão, meu querido, Guaraci, porventura haveria alguma coisa demasiadamente difícil para Deus? E deixa ele responder. Olha no olho dele e fica esperando ele responder assim. Vai lá, fala para ele. Prega para ele aí. Faz a pergunta olhando no olho dele. Vê se ele riu ou ele se olha e fala, não. Vamos ler de novo então? Verso 14, a pergunta que não quer calar. A pergunta que não vai deixar você dormir hoje à noite. Vamos lá? Haveria alguma coisa demasiadamente difícil ao Senhor? Mais uma vez na sua versão, para não te atrapalhar, não vou ler aqui, vai. Qual a resposta que seu irmão te deu aí? Não. Então senta. Se ele já concordou, já estamos em concordância. Agora vamos seguir em frente. Verso 15. Melhor, parte B do 14. Na primavera voltarei a você e Sara terá um filho. Segunda vez que ele fala a mesma coisa. Deus é paciente, não é não? Verso 15, Sara teve medo e por isso mentiu. Presta atenção nisso aqui que eu vou puxar isso aqui lá na frente depois. Sara teve medo e por isso mentiu, dizendo, eu não ri não. Ela não assumiu que riu. Ela não assumiu que riu. Lucas capítulo 1 agora. Lá no Novo Testamento.
Lucas capítulo 1. E eu estou me deliciando de pregar essas coisas com vocês, meus irmãos. Estou revivendo meus inícios de ministério lá nos cultos de quarta-feira à tarde, lá na comunidade sede. Que tempo bom que está voltando. Eu não posso dizer tempo bom que não volta mais. Eu não posso cantar essa canção porque na minha vida os tempos bons vão só melhorando depois, nunca vão piorando. Lucas capítulo 1, veja aqui comigo. Lucas capítulo 1. Versículo 26. No 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galiléia. Você percebe que tem anjo para todo lado aí, não? A atividade dos anjos não cessou, não. Aqui é Novo Testamento. Se você for ler livro de Atos, você vai ver anjo subindo e descendo para tudo quanto é lado lá. Você precisa estar atento, eles estão aí, trabalhando em favor daqueles que hão de herdar a salvação, diz Hebreus 1,14. São ministros de Deus para estes seus filhos. No 6º mês, Deus enviou um anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galiléia, uma virgem prometida em casamento. Ela estava noiva, ela estava noiva e era virgem, a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse: alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar esta saudação. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria, porque você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz a um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o trono de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Para um pouquinho aí. Imagine você, moça, novinha, 17 anos, preparando-se para casar, está lá tranquilinha na sua casa, de repente aparece um anjo e dá uma notícia dessa para você. Olha, você vai ficar grávida, já tem o nome da criança, ele será esse cara aqui, ó. De ti vai nascer o Salvador da humanidade. Ele se chamará Jesus, porque salvará o seu povo dos seus pecados. Jeová é a salvação, Jesus significa Jesus. Imagine a situação. Aí Maria, como toda pessoa normal, perguntou ao anjo. Pode fazer uma pergunta, senhor anjo? Como é que vai acontecer isso se eu sou virgem? O anjo respondeu: vou te explicar, Maria, é simples. Very simple. É muito simples. Maria, é o seguinte. O Espírito Santo, olha a explicação que o anjo deu, olha que claro, olha que cristalino o negócio, fácil de entender. O Espírito Santo virá sobre você, o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra, assim aquele que há de nascer será também chamado o Santo Filho de Deus. Está claro, Maria? Você acha que ela falou o quê? Ah, sim, agora entendi. Poxa, agora ficou fácil. Respondeu Maria: sou serva do Senhor. Vamos lá, ler juntos? Não, peraí, eu pulei aqui, né? 36. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que diz ser estéril já está em seu 6º mês de gestação. Quero que você leia, por favor, em pé de novo a pregação da noite. Pois... Você pode ficar em pé para organizar a coisa aqui, o coral? Vamos lá, o jogral? Vamos lá, Lucas 1,37, o que diz lá? 1, 2 e? Mais uma vez, porque para Deus... Não, você não está com cara de crente não. Vamos lá. Porque para Deus, nada é impossível. Agora você vai pregar para o seu irmão, você vai convencer ele. Ele não está com essa fé toda que você está, não. Você vai convencer ele. Você fala: ó, rapaz, presta atenção aqui, ó. Para Deus não há nada impossível. Não há nada. Não há nada. Não há nada. Nada. Pode sentar agora.
Aí, como Maria não entendeu nada mesmo, ela fez uma oração maravilhosa, simples, objetiva, curta e que tocou os céus. Esta oração de Maria rasgou os céus, chacoalhou os céus. A oração dela está no verso 38. Vamos lá ver, conferir comigo? Maria então respondeu, porque quando você está respondendo para Deus, você está orando. Sou serva do Senhor. Ela fez assim, sou serva do Senhor. Aconteça comigo conforme a tua palavra. Não vou mais fazer perguntas. Não vou mais procurar entender. Eu vou crer. Eu vou me lançar nesta palavra. Eu vou me jogar nesse negócio. Eu vou crer. Eu vou crer. Se tu estás dizendo que para Deus não há nada impossível, eu não entendo, não sei como é que vai funcionar, mas eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Quando você não souber como Deus vai fazer algo, quando você receber uma promessa de Deus e tiver dúvidas, não fique querendo entender. Creia, levante-se no seu lugar e fale, Senhor, não estou entendendo nada, mas o Senhor não precisa explicar para mim não. Eu só vou me lançar nesse negócio aqui e vou confiar. Cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Essa é uma oração sábia. Meus irmãos, tema de hoje à noite já está ali na tela para mim, por favor. Quem vai lá? Arthur vai lá. Fiz um resumozinho aqui para você, para facilitar, para você e para eu expor também mais objetivamente e o audiovisual te ajudar. Eu só quero destacar algo para você que eu reaprendi esses dias, estudando um assunto sobre a mente. Alguns anos atrás eu já sabia disso, mas eu fui renovado. Deixa eu dar uma dica para você importante. Quando você só ouve algo, senta aqui e só ouve, você vai gravar 5%. Quando você ouve a nota, você grava 15%. Quando você ouve a nota e pratica, exercita, faz o exercício daquele, não há como medir o que vai acontecer. Não tem essa medida. Por isso que a Bíblia insiste conosco de nós sermos não somente ouvintes, mas praticantes da palavra. Praticantes da palavra. Eu vou dar para você hoje uma chave maravilhosa. Se você só ouvir passivamente, de forma passiva, legal, você vai reter 5%. Ah, Osmar, mas é o que eu quero, reter só 5% que Deus vai falar comigo. Ok, então, estamos em acordo. Ah, mas eu queria reter 15%, então você vai ter que anotar. Ah, mas eu quero ver esse negócio crescer exponencialmente na minha vida, que esse tema é importante, então você tem que praticar. Aí não vai ter limites para você, não tem como medir e aferir isso. Está dada a dica, faça segundo o seu interesse. Vamos ler juntos ali Gênesis 8:14 então? Existe alguma coisa impossível ao Senhor? Lucas 1:37, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Nós estamos falando nessa série, dentro da série macro, Herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo, somos filhos, somos herdeiros. Nós estamos falando sobre 7 sintomas de uma mente renovada. Porque o Filho de Deus, aquele que nasceu de Deus, que é nova criatura, ele ganha no pacote, está à sua disposição, uma nova mente, além de um novo coração. E a mente é por onde se processa tudo que é externo e interno. É pela mente, tudo passa pela mente. Quando Deus fala com você, Ele fala no seu interior. Ele fala no seu coração. Não dá para exemplificar isso, porque não tem como nem dizer, mas Ele fala no seu interior. E a maneira como você vai processar isso para uma ação, vai passar pela sua mente. Portanto, se a sua mente não está renovada, ela vai bloquear aquilo que Deus falou no seu interior.
Veja, imagine você a cena aí de Maria ou de Sara, que eram seres humanos, limitados, recebendo uma promessa daquele tamanho. A promessa era viável. A promessa era natural. Sara, que já não podia gerar filhos, Abraão, que já não tinha capacidade física também, recebe uma promessa dessa. Era possível ou impossível? Impossível. Humanamente falando, impossível. Então, por isso que ela riu no seu interior, porque ela ainda não tinha tido a sua mente transformada. Por isso que Maria, no primeiro momento, ela questionou, como vai ser isso? Depois ela falou, espera um pouquinho, deixa eu parar de questionar aqui, porque senão eu vou perder algo que Deus está querendo fazer na minha vida. Então ela funcionou, quando ela orou no verso 38, ela funcionou no modo mente renovada. Não estou entendendo, mas cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Então, o primeiro sintoma de uma mente renovada que nós falamos 2 cultos, 2 vezes, foi que uma mente renovada, ela vive em esperança. Vive em esperança. Ela não vive desesperada, ela vive em esperança. E a esperança que se vale, a esperança que é verdadeira, é uma esperança baseada na promessa. Então, uma mente renovada vive em esperança, esperando nas promessas de Deus. Porque a verdadeira definição de esperança é uma expectativa formada, fundamentada numa promessa. Não há como você ter esperança sem ter uma promessa. Alguém tem que ter prometido alguma coisa para você. Ou Deus prometeu, ou alguma pessoa prometeu. E aí então, a esperança nasce, a esperança funciona, ela é startada a partir do momento que você tem uma promessa feita. Primeiro sintoma. O segundo sintoma nós vamos ver hoje, que é o impossível torna-se razoável. Você pode ler comigo aqui no cantinho, por favor? Segundo sintoma, o impossível se torna razoável. A pessoa que tem uma mente renovada, ela não fica vendo o impossível como uma coisa impossível. Ela fala, para um pouquinho, é impossível para mim, não é natural para mim. Mas se Deus está no assunto, isso aqui é razoável. Como não? É razoável. Deus pode fazer, porque para Deus não há impossíveis em todas as suas promessas. Seguindo aí, por favor, Arthur. Eu gosto dessa frase de George Miller que ajuda a gente a pensar na questão de definições de fé. Para mim, um dos caras que eu aconselho você a ler a biografia dele foi George Miller. Para mim, ele é chamado do apóstolo da fé da era moderna. Ele foi um cara fantástico, ser humano como você. Deus deu a ele lá atrás, no seu ministério, o desafio dele cuidar de crianças. Para quem não sabe da história, eu vou dar uma resumida aqui. E ele começou com algumas crianças na sua casa. Daqui a pouquinho ele se sentiu a necessidade de começar um orfanato. No final do ministério dele, ele cuidava diariamente de 3.500 crianças. Lá pelas décadas dos anos 1700, 1800, por aí. Com grande dificuldade. E por causa dessas grandes dificuldades, ele experimentou um nível de fé maravilhoso. Porque não tem como você ampliar a sua fé, aumentar a sua fé sem dificuldades. Não existe isso. Se você não quer ter fé, não tenha dificuldades. Se você tem dificuldades, você tem a oportunidade de crescer na sua fé, exercitar a sua fé. Então eu peguei 3 citações dele muito importantes, que eu trago no meu coração, como tesouros para mim, como um legado para mim, que me estimulam muito. O primeiro deles é: a incredulidade não dá um passo sem explicações prévias. A fé não interroga nem calcula, simplesmente confia. Os incrédulos não dão um passo sem interrogar, sem calcular, sem questionar, fazer 1000 questionamentos. Ele questiona tanto que, e conforme ele vai ouvindo aquele questionamento que ele mesmo faz, ele vai cada vez mais desanimando, ele vai cada vez mais se acovardando. E aí, então, que ele não toma passos. Mas a fé não interroga, nem calcula, simplesmente confia. Foi o exemplo positivo aqui de Maria. Não ficou calculando, não ficou pensando, recebeu a palavra, cumpra-se em mim, segundo a tua palavra, e siga em frente. Próxima citação. Pode ler comigo, por favor, essa frase? O começo da ansiedade é o fim da fé. A hora que a ansiedade chegar,
A hora que a ansiedade bater, ela começar a dominar dentro de você, a sua fé vai vazar. Sua fé vai embora. E o contrário também é verdadeiro. A hora que a ansiedade bater e você pegar a promessa e esfregar na cara dela, dizer assim, não, 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 não. Como Davi dizia para a sua alma tantas vezes, porque está abatido a minha alma, espera em Deus, porque você está abatido, Osmar? Eu falo para mim várias vezes, eu prego para mim mesmo tantas vezes, muitas vezes. Muitas vezes. Já preguei para mim mesmo o que eu prego para vocês, para não deixar a minha alma abatida. Então, o começo da ansiedade é o fim da fé. E a última citação dele, olha que tremendo isso. Alguém disse para ele, mas você não tem medo de Deus falhar? Então, se Deus falhar comigo hoje, será a primeira vez que ele nunca falhou. Se Deus tiver uma direção e falhar com você, você pode propagar isso nos canais de televisão e os maiores veículos de comunicação todas. Deus falhou. Será a primeira vez. Será só com você. Se Ele falou, Ele não falha. Porque Números 23:19 diz que Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Porventura, tendo Ele dito, não faria, tendo Ele falado, não confirmaria. Jeremias 1:12 ele diz, eu velo, eu vigio, eu fico velando, de velório, velar, vigiar. Eu vigio sobre a minha palavra para a cumprir. Quando Deus dá uma palavra, deita e descansa. Ele vai guardar aquela palavra, Ele vai vigiar, Ele vai velar para que aquela palavra se cumpra. Não é você que precisa velar. Porque Isaías 55:11 diz assim, assim será, diz o Senhor, a palavra que sair da minha boca não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará no propósito pelo qual eu a designei, porque em paz saireis com alegria e em paz sereis guiados. Então Deus, quando dá uma palavra, Ele vai cumprir. Não fique tranquilo, isto não vai falhar de jeito nenhum, de jeito nenhum. Agora deixa eu pegar para você um detalhe importante. Você lembra da história de Sara quando ela riu lá atrás? Se você fosse Deus, você desse uma promessa daquele tamanho, alguém risse de você, do que você falou, como é que você ficaria? Indignado, triste. Agora, vamos ver um outro versículo lá no Novo Testamento, no desfecho da história. Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11. Vamos ver a história de Sara lá no futuro. Hebreus 11, a galeria dos heróis da fé, que eu aconselho você ler essa semana, ler mais de uma vez, ler toda manhã, leia ela antes de você sair para o seu trabalho e ore em cima, fala, Senhor, eu quero viver isso aqui. E você vai para um outro nível, a não ser que você esteja feliz com o nível de fé que você está. Versículo... dá uma vontade de pregar outras coisas aqui que eu estou vendo aqui, mas eu preciso resistir. Jesus. Mas não vou resistir não, vou ceder. Versículo 8, que eu falei isso aqui no G100 essa semana, pegou fogo lá. Versículo 8. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu indo. Diz a versão revista e corrigida. Vou ler de novo, que eu vou fazer uma aplicação poderosa aqui. Abraão, quando chamado, obedeceu indo. Na versão NVI diz assim, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Deixa eu parafrasear esse versículo para você. Deus chama Abraão, capítulo 11 de Gênesis, Abraão,
Você está numa situação confortável. Ele era um dos homens mais ricos daquela época. Está tudo ok com você. Mas eu preciso de um cara que nem você. Eu tenho uma missão bacana para você. E uma coisa que eu aprendi esses dias. Sempre quando Deus for te dar... Obrigado, Pai, pelas chuvas que pararam. Obrigado. Obrigado. Sempre quando Deus te der uma promessa, te chamar para um desafio, saiba do seguinte: esse desafio sempre será maior do que a sua capacidade. Vou repetir. Deus nunca chamará você para um desafio do tamanho da sua capacidade. Porque se for o tamanho da sua capacidade, você não vai depender dele. Você vai depender de você. E quando você tiver êxito, você vai dizer assim: eu sou o cara, eu estou aqui. Você não vai orar, você não vai jejuar, você não vai buscar a Deus, você não vai depender dos seus irmãos, você não vai buscar conselho, você não vai fazer nada. Sempre que Deus te der um desafio, estará muito acima da sua capacidade. Muito acima. Porque Deus só nos chama para missões impossíveis. Impossível, não possível. Esses dias um amigo meu que está me ouvindo aqui falou: Osmar, rapaz, me deram um desafio na empresa lá, mexeram com o setor, agora eu estou cuidando de 2 áreas grandes da empresa. Meu Deus, estou aqui atônito com isso, estou preocupado com isso. Eu falei: amigo, fica tranquilo. Se eu fosse o diretor dessa empresa, eu ia colocar na sua mão esse desafio. Sabe por quê? Porque você é um homem de Deus, você é um homem cheio do Espírito Santo e Deus vai capacitar você a tocar isto. Não reclame de desafios grandes que colocaram nas suas mãos, não. Para! Eu queria as coisas fáceis. Então vai empurrar bêbado na descida. Cortar gelatina. Cortar gelatina. Pica aquela gelatina ali em 8 fatias, você vai lá. Fala para o seu irmão aí, ó. Deus só vai te chamar para coisa difícil. Prepare-se. Acima da sua capacidade. Você lembra do filme Missão Impossível? Está lembrado? O Tom Cruise trabalhava uma vez cada 3 anos, né? Estava lá tranquilo, na praia, de repente o telefone tocava. Ô, rapaz, vem aqui que tem um negocinho para você. Era tudo impossível. Deus já me colocou em cada missão impossível. Você não pode imaginar. E todas elas, ele estava do meu lado, assim, ó, dizendo: pode ir que eu estou aqui. Pode ir que eu estou aqui. Meus irmãos, eu não sei se você percebeu, a atmosfera já mudou, Deus está te levando para um outro nível. Deus está levando essa igreja aqui para um outro nível. Por isso que Deus está me apertando e eu dou uns apertozinhos em você com muito amor e carinho, como diria o nosso amigo Abe Uber. Com muito amor e carinho, de vez em quando é que vem aqui dar uns apertinhos em você. Sabe por quê? Você tem muito mais para entregar. Essa igreja é um potencial aqui que você não tem noção. Eu também não tenho. Eu estou me arriscando, delegando coisas para a gente. E ontem, por exemplo, tivemos aqui uma oficina de paz. Lotado este lugar aqui, de anjos. Lotado de anjos, para tudo quanto é lado aqui. Mas tínhamos 20 pessoas interessadas aqui em educação de filhos. Eu fiquei aqui maravilhado. Eu vim aqui com a Anice, fiz uma oração e sentei. A Elaine e a Jossana foram tremendamente usadas por Deus. Testemunho que eu já recebi de gente que nem filho tem. E que estava aqui ontem, já esperando o dia que vai ter filho. Maravilhados, porque Deus tem dado potenciais a vocês. Deus tem dado graça a vocês. Então tem dons e talentos para tudo quanto é canto aqui dentro. Então nós vamos voar. Fala para o seu irmão do celular: põe o cinto aí que nós vamos voar, amigão. Põe o cinto que nós vamos voar. Põe o cinto, nós só estamos taxiando.
Nós só estamos taxiando. Agora não pode ficar em pé, não. Você tem que falar assim, agora mantenha-se assentado, seus cintos afivelados, porque a aeronave vai subir. Vai subir. Oh, Jesus, eu queria ter um retiro com vocês de um mês, para passar tudo que está aqui dentro do meu coração. Vamos fazer um sabático de um mês? Vamos embora? Lá para o Vale da Graça, todos nós, ficar um mês lá. Orando, jejuando e compartilhando e profetizando, meu Deus do céu. Coisa maravilhosa. Os discípulos, quando começou a igreja, foram 40 dias. Quando saíram daquele cenáculo, meu amigo, o evangelho chegou até nós. 2019 anos depois. Tem mais aí, Arthur? Olha essa frase do nosso amigo Bill Jones. Olha aqui. Leia comigo, por favor. A presença de Deus em nós requer algo de nós, que invadamos o impossível. Deixa eu falar um negócio para você. Se você fosse Deus, você daria tudo para uma pessoa, para que ela ficasse quietinha na casa dela, não incomodasse o inferno nenhum, ficasse lá, né, tranquilinha, num resort, com tudo incluído, sem a temperatura de 21 graus, assim, para não aquecer, nem, né? Você botaria todo o seu poder, graça dentro da pessoa para uma vida assim? Quando Deus traz em nós a sua presença, o seu poder, a sua graça, é para que nós invadamos o impossível. Você está carregando dentro de você o poder maior desse universo, que é o poder do Espírito Santo. Está dentro de você. Então, a salvação não custou nada para você, mas vai custar tudo para você, no sentido de você ser um canal de Deus para cumprir os propósitos dele nessa terra. Voltando aqui ao caso de Sara, que nós não chegamos nele. Abraão, então, obedeceu de que forma? Ficando? Indo. Você obedece ficando ou obedece indo? Quando Deus te dá uma ordem, você obedece ficando ou obedece indo? Você obedece indo? Deus vai dar algumas ordens para você essa semana. Tem como obedecer ficando se é uma ordem para ir? Aí é desobediência, é rebelião. Então Abraão, quando chamado, obedeceu indo. Saiu para um lugar que não sabia onde era, não sabia nada. Verso 9, pela fé peregrinou na terra prometida como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa. Pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Pela fé, Abraão e também a própria Sara, apesar de estéril e avançada de idade, agora chegamos naquele ponto lá daquela rio, hein? Recebeu poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que havia feito a promessa. Uai, tem uma coisa errada aqui. Lá atrás disse que ela fez o quê mesmo? Qual foi a atitude dela? Riu. Ela riu porque creu ou riu porque duvidou? E aqui está dizendo que ela recebeu a promessa porque ela teve por fiel aquele que fez a promessa. Sabe o que aconteceu nesse espaço de tempo? Ela se arrependeu de ter rido. Ela se arrependeu da besteira que fez. Com isso eu quero dizer para você, Deus não leva em conta os tempos da sua ignorância, mas Ele chama você hoje ao arrependimento. E quando você se arrepende, uma nova história começa. Ele apaga, aqui está a prova de Hebreus 8:12, que diz que Ele apaga dos nossos corações, do seu coração, da sua mente, todas as nossas transgressões e joga no fundo do mar. Ele fala de uma outra pessoa aqui, que teve por fiel. Ele colocou ela na lista dos heróis da fé, meus irmãos. Por quê? Porque ela teve uma mudança de mentalidade, ela teve uma mudança de postura. Ela riu no momento, zombou sim, mas no outro momento ela se arrependeu e Deus considerou isto. Porque é assim que Deus faz. É a mesma história reescrita após o arrependimento. Qual é a sua história depois do arrependimento? Que história você está escrevendo? O teu passado é conhecido e imutável. Não tem como você mexer no seu passado. Mas a palavra de Deus diz,
Aquele que está em Cristo é uma nova criatura, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. A partir de hoje, é sua responsabilidade reescrever o seu futuro. Reescrever o seu passado, melhor dizendo, para projetar um futuro maravilhoso pela frente. E isso vem através do arrependimento. A presença de Deus em nós requer isso aí, que a gente invada o impossível. Abra comigo Atos capítulo 10, verso 38, por gentileza. Atos 10, 38. Olha o que Deus espera de você, está bem claro aí. Atos 10, 38. Pode subir aqui, Vitor, por favor, e os meninos, por gentileza. Mais 2 minutos e eu concluo. Atos 10, 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e poder, e como ele andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Deus ungiu a Jesus de Nazaré, e quando ele recebeu a unção, ele saiu indo para todos os lugares, libertando a todos os oprimidos do diabo, curando e libertando. Aonde que está esse Jesus hoje? Aonde que ele está? No céu? Está dentro de você. Então esta unção está dentro de você. Este poder foi dado a você. E é por isso que Deus espera que você invada o impossível, porque o poder já está dentro de você. Dentro de você. Qual é a área da sua vida que você precisa de uma intervenção sobrenatural do Pai? Pense um pouquinho. Eu tenho começado todos os nossos G100s e tenho orientado os líderes que eu tive acesso a falar com eles o seguinte: por conta desse tema que estamos tratando do G100s, sobre experimente o impossível, que fala de fé, eu tenho desafiado a todos os G100s começarem o G100 ouvindo testemunhos de intervenções milagrosas de Deus. E é o segundo G100 que eu conduzo assim, e eu estou ficando maravilhado com o que Deus está fazendo no nosso meio. São coisas fantásticas. Porque se você não estiver atento às intervenções de Deus, você vai achar que tudo é natural na sua vida. E você não vai glorificá-lo. Porém, quando você está atento à intervenção sobrenatural de Deus, você dá glória a Ele. E você, quando conta o testemunho, você edifica as pessoas. Porque o testemunho tem esse poder. Ele glorifica a Deus e encoraja as pessoas. Ele encoraja as pessoas. Apocalipse 19, 10 diz assim: porque o testemunho é o espírito da profecia. O espírito da profecia, a profecia, ela edifica, consola e encoraja. 3 coisas. Edifica, consola e encoraja. Você pode repetir, por favor, as 3 coisas que a profecia faz? Edifica, consola e encoraja. Quando você testemunha, Deus é glorificado e aquilo se torna profecia. Aquilo aumenta o nível de fé das pessoas. Aquilo é maravilhoso. Então eu quero recomendar aqui aos líderes G100 que estão aqui nesta noite, se você é auxiliar ou membro de G100, essa é a recomendação que eu estou dando. Todo G100 começar com testemunhos. Pode ser coisa simples. Pode ser coisa simples. Mas que você percebeu que houve uma intervenção de Deus ali. Se você fosse pelo seu mérito, pela sua força, aquilo não aconteceria. Qual é a área da sua vida que você precisa de uma intervenção sobrenatural do Pai? Vamos ficar em pé.